Fala galera, beleza? Bora aqui para mais uma aula de instalações elétricas. E na aula de hoje a gente vai estar fazendo dimensionamento de circuitos terminais através do método da capacidade de corrente. Na aula passada a gente viu como dimensionar circuitos terminais através do critério da seção mínima. Caso você não tenha assistido a aula passada, já convido você a estar assistindo aí, clica no link no card. Você vai ser redirecionado lá e você não vai estar perdendo nada. Então, se esse é o conteúdo que você está buscando, fica até o final, deixa o like que a gente se vê depois da vinheta. Então, sem mais delongas, bora aqui para nossa aula. E a primeira coisa que a gente vai estar definindo aqui é o que é o método da capacidade de corrente, certo? Para que ele serve. Então aqui botei aqui uma linha, certo? Praticamente, para você ter uma definição na sua cabeça. O método da capacidade de corrente, o objetivo dele é garantir que a corrente elétrica, né, no caso, em um dado circuito, seja inferior à capacidade de corrente do condutor. Isso parece óbvio, né, galera? Mas é isso aí mesmo. Então, você tem que garantir que a corrente que vai passar por um determinado circuito elétrico tem que ser menor do que a corrente que o condutor aguenta, porque senão, já sabe, fogo. Para a gente fazer esse dimensionamento por esse método, a gente primeiro precisa conhecer alguns termos que são definidos pela NBR 5410, que é o método de instalação que você vai utilizar, a temperatura ambiente, o fator de agrupamento de circuito, o número de condutores carregados. Então eu preciso saber tudo isso antes de eu mostrar para vocês como é o cálculo, certo? Porque se você não souber o que são esses tópicos, não tem como você aprender esse dimensionamento. Então vamos lá. Então galera, o primeiro aqui que a gente vai abordar é o método de instalação. E o método de instalação aqui é um próprio print que eu tirei da NBR, certo? 5410, que ele vai trazer as seguintes considerações. Ele vai dar aqui uma letra e um número, certo? E ele vai dizer aí alguma só letra, né? E vai dizer aí o que está servindo esse método de instalação. Então aqui, por exemplo, B1, condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. C, cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira. E esse D aqui também é bastante importante, vou até marcar ele aqui, porque eles são cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo. Aí você pode estar pensando, rapaz, mas aqui condutores isolados em seção circular sobre parede de madeira, não seria alvenaria? Calma, então eu já trouxe aqui outra figura, certo? Então galera, na tabela 33 da nossa NBR, vai ter o método de instalação, um número, certo? Aqui na coluna da esquerda, o esquema ilustrativo, a descrição e o método de referência, certo? Então você pode estar pesquisando lá. E aqui, nesse print aqui não vai estar aparecendo, mas eu vou deixar aí no link da descrição da NBR, você pode baixar. Lá vai dizer o seguinte, que condutores em eletrodutos instalados em paredes de alvenaria, o método de referência é o nosso B1, beleza? Então, você fica aí para dar uma pesquisada. Mas é exatamente isso. A gente praticamente aqui só vai usar dois métodos de referência, que é o B1, quando for eletroduto instalado em parede, certo? De alvenaria. E vai ter também o método D, que é quando estiver sobre o solo, beleza? Por exemplo, o circuito elétrico que vai do quadro de medição ao quadro de distribuição, geralmente ele vai pelo solo, beleza? Então aí seria o método de instalação do tipo D, beleza? Referência D. Passado isso, vamos agora conversar sobre temperatura, certo? O que a NBR vai falar sobre temperatura? O valor da temperatura ambiente a utilizar é o da temperatura do meio circundante, quando o condutor considerado não estiver carregado. Ou seja, você vai ver o local que você vai instalar, certo? Se é dentro da parede, onde é, e vai ver qual é a temperatura ali ao redor do condutor, sendo que ele tem que estar desligado, certo? Não pode estar passando corrente porque ele já vai alterar a temperatura, então é desligado. E aí ela vai mostrar aqui uma tabela, certo? Essa é a nossa tabela 40. E nessa tabela 40, observe aqui que ele vai dar o fator de correção de temperatura, certo? E o que você vai precisar saber? A temperatura ambiente, certo? Se for o método de instalação B1, se não, bota aqui do solo. E vai estar mais aqui embaixo, certo? Temperatura do solo. Mas vamos concentrar aqui no método de instalação B1, que é a alvenaria, certo? Aí você vai ver o tipo de isolação aqui em cima, certo? Se ela é PVC ou EPR ou XLPE. Lembrando que a gente já falou sobre essa isolação na aula anterior. Caso você não tenha visto, repita aí, confira no card. Então, galera, sobre temperatura é basicamente isso, certo? A gente vai ver a temperatura ambiente lá ao redor do condutor e o tipo de isolação e vai estar pegando aí o fator de correção de temperatura. O próximo tópico é agrupamento de circuito. Esse aqui eu acho que é o mais complicado, certo? O mais chatinho. E aqui eu fiz esse esboço, certo? Pra gente fazer ele aqui bonitinho, eu teria que ter já o projeto elétrico, certo? Fazendo um diagrama unifilar. Como eu ainda não fiz, eu fiz aqui só esse esboço pra gente estar entendendo. Então, a partir desse momento, eu já recomendo vocês a estar fazendo aí
a gente já dividiu os circuitos, né? E também a gente já aprendeu o diagrama unifilar. Então vocês já podem estar fazendo o circuito todinho daquela planta baixa que eu deixei como exercício, que é pra gente já adiantar o conteúdo, beleza? E aí, galera, nesse esboço aqui, como é que eu fiz aqui, certo? Botei aqui uma caixa de passagem, pode ser uma lâmpada, sei lá. E aqui puxando aqui 2 eletrodutos aqui, que tá indo aqui pro imaginário, beleza? Só pra gente ter uma ideia. Aí você observa aqui o seguinte, nesse primeiro eletroduto aqui da esquerda, eu tenho aqui passando fase, neutro e terra, certo? Os condutores. E observe aqui que é a primeira vez aí no canal que eu estou mostrando essa anotação, que é a notação de circuito. Significa dizer que esses condutores aqui estão no primeiro circuito da nossa instalação, beleza? É assim que vocês vão fazer na planta baixa aí que eu deixei nas aulas anteriores. Você vai colocar o diagrama unifilar e o circuito que ele tá, você coloca assim, tracinho, o número do circuito, tracinho, beleza? Então aqui nesse eletroduto eu só tenho apenas um circuito. Já nesse outro eletroduto aqui, eu vou ter aí 3 circuitos passando por ele, certo? Observe que o primeiro circuito vai passar fase, neutro, terra, o segundo só fase e retorno e o terceiro fase, neutro, terra, beleza? Então estão passando aí 3 circuitos. Agora imagine que eu estou tentando dimensionar o circuito 1, beleza? O circuito terminal 1. Então, galera, para eu pegar esse fator de correção de agrupamento do circuito 1, eu vou ter que analisar o eletroduto que vai estar mais carregado em relação ao circuito 1. O que significa isso? Por exemplo, nesse primeiro eletroduto aqui da esquerda, eu só tenho um circuito aqui, certo? Então o fator de agrupamento é 1, não tem nada aqui, só tem ele mesmo. Agora, observe que esse eletroduto à direita. Aqui eu já vou ter aqui 3 circuitos agrupados, beleza? Nesse mesmo eletroduto. Então, galera, você vai estar observando isso aí na tabela 42 da NBR. Ela vai dizer o número de circuitos agrupados, certo? E aqui nessa coluna da esquerda vai ser o local, certo? Por exemplo, aqui a gente vai sempre se atentar ao primeiro, que é ao ar livre ou sobre superfície, embutidos ou em conduto fechado. E aí, se você observar mais aqui à direita, eu vou ter, ó, métodos de A a F. E como a gente vai utilizar aí o método B1 e o D, então realmente é aqui, beleza? Então, galera, o último ponto teórico aí que você precisa entender é o número de condutores carregados, certo? Eu deixei esse textão em grande, você pode estar dando um pause e lendo, certo? Para você não precisar abrir NBR, caso você não esteja com tempo. Mas eu nem vou estar lendo aqui agora não, certo? Para o vídeo não sair tão longo, eu vou estar só mostrando aqui a tabela 46, certo? Da norma, e você já vai entender diretamente o que é condutor carregado. Então observe aqui o seguinte, o esquema de condutores vivos do circuito, que seria condutores vivos, aqui eles vai passar a corrente elétrica, beleza? Então se ele é um circuito monofásico a 2 condutores, o número de condutores carregados, ou seja, que vai passar a corrente é 2, beleza? E aqui o outro importante é o trifásico com neutro, certo? Que vai ser 3 ou 4. 3 se o circuito estiver equilibrado as fases, certo? A carga, que a gente vai falar disso lá na frente. E 4 se ela estiver desequilibrado. E aqui eu ainda vou dar um extra para vocês, uma coisa que quando eu li fiquei curioso e fui atrás, certo? Que é isso aqui, ó, monofásico a 3 condutores. E também o número de condutores carregados é 2. Então como é que é esse tipo aí? É esse circuitinho aqui, certo? Você vai ter 2 fases aqui com um neutro em comum. É o condutor monofásico a 3 fios, beleza? Só questão de curiosidade. Então, galera, nossa aula aqui já está chegando ao fim. Para sintetizar tudo que eu disse aí, vamos fazer um exemplo. E eu tenho certeza que se você entender ele, você vai conseguir fazer qualquer outro circuito aí, beleza? Vamos lá. Exemplo 1. Dado um circuito terminal de TUGs, ou seja, de tomada, certo? De uso geral, considere a potência instalada de S igual a 1900 VA, temperatura ambiente de 35 graus Celsius e o agrupamento de circuitos como 5. Considere a tensão de fase 220 volts e isolação PVC. E o método de instalação é o B1, certo? Então, galera, o que é que eu vou estar fazendo aqui? A primeira coisa que eu devo encontrar é o valor da corrente de projeto, certo? Que é essa aí de P, que ela é igual a S dividido por V, beleza? Onde S é a potência aparente instalada, beleza? Que aí é 1900 que ele já deu pra gente. Então é 1900 dividido por 220, que é a tensão de fase, certo? Aí, no caso, é uma instalação, é um circuito monofásico, certo? Apesar da nossa instalação na casa, certo, ser trifásica, os circuitos terminais, como eu já disse em aulas anteriores, vai ser circuitos monofásicos. Então eu vou utilizar aqui a tensão de fase, que é 220, certo? Então 1900 dividido por 220, tá aí a resposta, dá 8,64 aproximadamente amperes, certo? Então, galera, o próximo passo aí que você vai ter que encontrar é o valor da corrente de projeto corrigida, que a gente vai botar aqui I de P linha, certo? Então, como é que a gente vai encontrar ela? A fórmula é o I de P, certo? É aquela que a gente acabou de encontrar, que é a corrente de projeto, dividido por 2 fatores, multiplicação aqui de 2 fatores, que é o FCA e o FCT, que é o fator de correção de agrupamento e o fator de correção de temperatura. Então, vamos estar fazendo isso agora. Então, galera, vamos fazer aqui primeiro o fator de correção de temperatura.
eu já encontrei aqui o valor de 0,94 e agora eu vou estar explicando de onde eu tirei esse valor. Observe que a temperatura aqui que ele diz para mim é 35 graus Celsius e a isolação utilizada é a PVC. Então vamos lá na tabela, certo? De temperatura. Então tá aqui a tabela aqui, número 40, certo? Da NBR. Então já até deixei aí tudo circulado para você visualizar melhor. Então a isolação é PVC, então vou estar nessa coluna. E a temperatura ambiente 35 graus Celsius. Então fechando aqui, certo? Eu encontro o valor de 0,94. Já que a gente obteve o fator de correção de temperatura, vamos estar achando agora o fator de correção de agrupamento, que está aqui 0,60, como foi que eu encontrei ele, certo? Pronto, estou aqui na tabela 42, certo? Que é a tabela que vai falar sobre agrupamento de circuitos. E aqui você vai observar o seguinte, quantos são os circuitos lá que a questão diz? Vão ser 5 circuitos, certo? Já até circulei aqui em vermelho. E o método de instalação é o B1, então vou estar nessa fileira aqui. Então eu vou encontrar o valor de 0,60, certo? Muito simples de estar fazendo isso. Então galera, agora a continha aqui de mesa de bar, certo? É só eu estar substituindo aí o FCA e o FCT, certo? Pelos valores que eu encontrei. E aqui a corrente de projeto é o 8,64, que foi o que eu encontrei lá em cima. Fazendo esse cálculo aí eu tenho 15,32 amperes. E aí eu encontrei que a área da seção é igual a 1,5 milímetro quadrado. E como foi que eu encontrei essa área aqui, galera? Então vamos estar fazendo isso agora. Então, galera, já estou aqui na minha tabela 36, certo? A mesma NBR. E ela vai estar falando aqui sobre os condutores, que é o cobre e alumínio. Apesar de eu não ter falado lá que era cobre, certo? Mas é cobre, beleza? Anota aí. E a isolação utilizada é o PVC. Então vamos lá, tá encontrando a área da seção. Tá aqui. Então primeiro ele vai dar aí o método, a referência de instalação, certo? Aqui no caso é a B1, então já circulei, que é a instalação em alvenaria, certo? Eletroduto em alvenaria. E aqui quando eu circulei acabou dificultando aqui ler, certo? Mas é número de condutores carregados. Aí você pensa, né? Um circuito de tomada, certo? O número de condutores carregados é 2, que é a fase e o neutro, beleza? Circuito aí terminal. Então galera, recapitulando aí, eu tô na coluna aqui B1, certo? E o número de condutores carregados é 2, então eu vou estar nessa coluna B1. E depois eu vou restringir apenas a coluna 2 aqui, certo? E nessa coluna aqui que eu tô passando a seta. Então, galera, qual é o último passo aqui, certo? Eu vou ter que fazer o seguinte. Lembra que a corrente que eu acabei de encontrar é 15,32, que é a corrente corrigida? Então, nessa coluna eu vou ter que achar um valor aí superior a ela. Por exemplo, 15,32. Então, 14 não serve, beleza? Eu vou pegar, arredondar sempre para cima, que é no caso aqui 17,5. Então, pegando o valor de 17,5, eu vou levar lá, arrastar ele aqui. E eu encontro aqui a área da seção de 1,5. Então é assim que a gente encontra a área da seção por esse método, beleza? Então, galera, tá aí nossa resposta. A área da seção, através do método da capacidade de corrente, é igual a 1,5 milímetro quadrado. E aí você pega agora, você vai fazer sua instalação elétrica, né, com 1,5. E aí você vai errar, beleza? Você vai errar a questão e vai errar a sua instalação. Isso aqui não pode. Por quê? Porque, galera, você tem que lembrar da aula anterior, certo? Que é a área da seção mínima. Como aqui é um circuito de tomada, certo? Um circuito de força. A mínima seção que você pode estar aplicando aí é igual a 2,5, muito bem. Então a área da seção que eu vou utilizar para esse circuito aí é igual a 2,5 milímetros quadrados, certo? Então essa é a resposta certa, beleza? Tanto de cálculo aí para encontrar esse valor de 2,5. Então é por isso que a galera aí chega nas instalações e já sai botando tomada 2,5 e lâmpada 1,5, porque no final das contas basicamente dá esse valor mesmo. Mas é sempre bom estar conferindo, certo? Para potência maior esse valor vai mudar, beleza? Então galera, a aula de hoje foi isso. Espero que você tenha entendido aí o que eu me propus a passar. E se você achou que o conteúdo tá bacana, deixa o like, se inscreve e compartilha. Valeu!